Olá amigos, vamos analisar o nosso trio de ferro e OGX Petro e Vale. Hoje domingo 16 de julho. Vamos ver como é que essas três principais ações se comportaram ao longo da semana e como é que elas devem se comportar semana que vem. Começando pela OGX, a gente vê aqui nesse gráfico a perda dos 9, deu a projeção de 5,50, foi até um pouquinho mais, mas ele bateu e repicou. E agora o que a gente tem são dois pivôs. Deixa eu pegar aqui pra gente. Aqui uma região e aqui o suporte. Então agora o mercado deixou duas pistas boas pra gente. Se vencer aqui a região dos 6,86, né? É compra. A gente vai dar uma compra, provavelmente ameaçando ou até fechando o gap. E se fechar aqui dá para dar se furar o suporte, vai dar um bate carteira, também vai dar uma para a gente operar uma venda. Então é o que eu sempre digo, o mercado você não precisa adivinhar o que vai acontecer semana que vem. A gente tem o ponto onde nós vamos comprar e a gente tem o ponto onde nós vamos vender. Qualquer lado que o mercado for, vai dar trade pra gente. Se a gente olhar o histograma MACD, ele está ascendente, sugerindo que ou vai lateralizar ou esse topo de cima é que vai ser rompido dando compra. Isso é o mais provável, mas a gente vai operar o que acontecer, independente do que acontecer. Se a gente for olhar os outros ativos, dá até pra gente olhar, se a gente for olhar o bate-carteira o Alligator, né, do Bill Williams, a gente vê esse monte de candle diário pequenininho, sugere um bouncing, né, para voltar a cair, voltar a fazer um fundo, mas também eles podem lateralizar para essas médias se fecharem e o Alligator, o jacaré, fechar a boca até respirar, dormir, até formar uma nova tendência. É isso que o papel está fazendo. Depois da forte queda, ele está respirando com esse monte de candles de poucas oscilações. Vamos para Petro. A Petro, ela segue aí dentro de um quadrilátero, né? A gente pode chamar quase um retângulo. A gente tem aqui esse retângulo. Lembrando que o mercado não é desenhista, né? Mas ele vem respeitando esse canalzinho aqui de baixa, né? Pode até ser uma bandeira, mas deixou um candle aqui muito sugestivo de que tenha um movimento contrário em direção a pelo menos respirar e diminuir esse candle de baixa. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, porque se ele formar um outro gap de alta também fica interessante, ele vai ganhar uma força compradora violenta. Mas por outro lado, o mais provável é que em determinado momento ele venha pelo menos diminuir. A Petro às vezes deixa alguns gaps, como a gente pode ver, né? Mas ele venha diminuir essa região aqui do gap. Às vezes acontece isso, olha, a gente tem um gap forte, ela segue fazendo novas mínimas e só depois ela vem em direção ao fechamento do gap. Então não necessariamente tenha que vir fechá-lo amanhã. Às vezes começa subindo, mas aí sim, na primeira correção que tiver, esse espaço vai ser diminuído. Se a gente olhar o nosso histograma, a ação já deve amanhecer amanhã no campo positivo. É provável que ela venha realmente ou lateralizar ou subir antes de vir fechar esse gap. Eu acho o mais provável. Vamos ver a Vale. A Vale é aquela eterna congestão dela, né? A gente tem aí os 40, 42, que são dois pontos bons de resistência. Então a gente sobe um pouquinho mais aqui. Temos essas duas regiões aqui de resistência e aqui embaixo as regiões de sobrecompra, de sobrevenda, né? São regiões em que costumam dar boas compras também. E agora ela está desenvolvendo uma LTA. Então, enquanto ela estiver acima dessa LTA, o mercado é dos bulls, né? Tudo indica que ela vai testar essa região da sobrecompra.
Agora, se ela furar a LTA, aí dá pra gente usar o Elder ou o Multec pra gente operar a venda nela. E aí sim ela deve vir aí para os 36,5 mais ou menos. Ela até ameaçou furar essa LTA, se a gente arrumar direitinho a linha, né? Ela estava nessa região aqui, mas você vê que ela fura e já fecha acima dela, ou seja, foi um falso fechamento, é uma falsa perfuração. Então a gente tem que fazer um ajuste nela, descendo ela para mais próximo para o próximo suporte, aí deixar ela bonitinha, tá? Para operá-la caso ela feche abaixo da LTA. A gente olhar o histograma, ele está lateralizado, está descendo, tá? Mas ele já teve outras quedas, voltou a subir, quedas, voltou a subir, ou seja, está lateralizando. Fica meio na dúvida aí se ele vai vir testar essa LTA já ou se vai seguir subindo. Independente do que ele fizer, se ele fechar acima ou perfurar esse ponto aqui, a gente dá para surfar comprado até a região da sobrecompra, né? E se fechar abaixo da LTA, dá para a gente operar a venda com um Multec ou um Elder, certo? De qualquer forma, nós temos um Jacobin de compra aqui, está no meio do... Esses dias um colega me perguntou sobre o Jacobin, se podia comprar a Vale. Nós podemos, né? Mas esses Jacobins, quando são formados no meio de uma congestão, eu não dou tanta importância não. Eu gosto mais quando eles se formam Jacobin de compra lá embaixo, quando a ação vem em tendência de queda, ou Jacobin de venda lá em cima, quando a ação está no fim da tendência de alta. Eu prefiro operar esse tipo de Jacobin, mas de qualquer forma é um Jacobin de compra, tá? Então vamos acompanhar, ver o que o mercado vai sinalizar semana que vem. É isso, meus amigos, tenham todos uma ótima noite.